Olá, eu sou José Caldas e esse é o programa Justiça nas Ruas, sempre trazendo um tema que está na boca do povo. Hoje o nosso tema é crime cibernético. O que é isso, né? Invasão de privacidade, exposição. Os crimes cibernéticos geralmente são definidos como qualquer tipo de atividade ilegal que usa sistemas informatizados. Uma rede pública ou privada, um sistema de computador doméstico. Enquanto muitas formas de crimes cibernéticos ocupam-se de obter informações confidenciais para uso não autorizado, outros exemplos estão mais preocupados em invadir a privacidade do máximo possível de usuários de computadores. Abrange também toda ação criminosa com computadores e redes, sinteticamente. Adicionalmente, o crime cibernético também inclui crimes tradicionais, realizados com apoio informatizado, com apoio da internet, por exemplo. Por exemplo, crimes por intimidação, extorsão, fraudes de telemarketing e na própria internet, roubo de identidade, roubo de contas de cartão de crédito. Nós vamos conversar aqui com duas pessoas que estão muito envolvidas com essa área. De um lado, o Dr. Leandro Piquet, que é delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, que inicialmente ela foi o segundo núcleo do Brasil especializado nessa área. Em 2010 foi criada então a Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos. E do outro lado, também um especialista, o Roberto Antônio Darós Malaquias, que já foi agente federal, mas hoje se dedica à ciência, né? À ciência jurídica, seus estudos, é mestre nessa área, já escreveu um livro, está até o livro dele aqui, Crime Cibernético e Prova, então tá mergulhado mesmo nessa área, né? Eu queria começar a nossa conversa com o Dr. Leandro Piquet, porque esse tema veio muito à tona, principalmente a partir de um episódio envolvendo uma celebridade, que é a Carolina Dickmann. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o Roberto sobre isso, se é justo dar o nome de uma celebridade a uma alteração num código de leis, né? Doutor Leandro, tem muitos casos de crime cibernético ou crime eletrônico, como vocês chamam na delegacia? Não, a demanda é grande? A demanda é muito grande. No ano passado a gente registrou 811 boletins de ocorrência, somente na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, fora as outras ocorrências registradas em todos os estados. Esse ano, se não estou errado, nós já estamos chegando a mais de 500 boletins, tem um pouco mais de 500 boletins de ocorrência registrados. Isso já representa um aumento de 20% a 30%. Acreditamos que até o final do ano, o número de notícias desse crime supere aos 30%, porque a sociedade está se informando, as leis estão chegando, o Brasil está se atualizando e cada vez mais a ação policial será necessária. Que tipo de crime é mais comum chegar ao conhecimento de vocês? Nós temos os dois tipos de crimes mais comuns, são os crimes contra a honra, que dentre eles é calúnia, injúria e difamação, e os crimes contra o patrimônio, que é o estelionato e o furto mediante fraude. E essa fraude, que é o meio que utiliza a internet, na maioria dos casos. Invasão de contas, por exemplo, de contas de Exatamente. No caso, não seria tecnicamente correto falar uma invasão de contas, seria uma subtração de recursos virtuais que se transferem para uma outra conta corrente que, ao ser extraídos, se convertem em moeda financeira. Existem já processos abertos em relação a esse tipo de crime aqui no Estado? Muitos? Com certeza, já existiram prisões dentro e fora do Estado. Eu assumi a titularidade da delegacia em 4 de abril. Nesse momento, foi deferido à minha pessoa mais recursos materiais e recursos humanos. Conseguimos indiciar cerca de 80 pessoas e conseguimos elucidar casos novos, como o estupro que inicialmente foi cometido pela internet. Como pode se estuprar através da internet? Então, às vezes essa informação pega as pessoas muito desprevenidas, porque elas não são tão conhecedoras a fundo do direito penal. O delito de estupro, ele é dividido em duas partes, vamos dizer assim. A conduta se compartilha em 2 atos, que é o constrangimento, que pode ser realizado, que foi realizado pela internet, e um segundo momento que é a conjunção carnal ou ato libidinoso. Então eram pessoas que eram namorados, o namorado conhecia a vida íntima da ex-namorada, porque eles ficaram juntos 5 anos, então ele teve a capacidade de imputar um temor de a promessa de um mal tão grave por conhecer da rotina da vítima, tudo através de e-mail. Então ele obrigou a vítima a
manter com ele conjunções carnais, se passando por uma terceira pessoa, inclusive obrigou que ela mantivesse conjunção carnal com um garoto de programa, sexo grupal. A gente conseguiu obter mais de 16 vídeos na internet e efetuamos essa prisão. A situação, cada dia parece estar se tornando mais comum, né? Eu estava conversando antes do programa com o Darós. Tudo bem, Darós? E você tem mergulhado nesse tema, né, Darós? E a gente estava conversando sobre exatamente essa lei, a Lei Carolina Dickmann. O Estado acompanha a velocidade do crime? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite a você e a toda a equipe da TV Justiça por estar aqui e poder prestar esses esclarecimentos à população. A minha linha de pesquisa é a prova e eu escolhi um tema bem atual, que é o crime cibernético, para trazer conhecimentos nessa área. O crime cibernético, ele é um crime, é um tipo penal insurgente de alta complexidade. Então, a partir daí, o pesquisador, o acadêmico, tem que se focar numa visão epistemológica, social, uma visão antropológica, uma visão econômica do que é esse crime. E imaginar que o Estado está pouco aparelhado com uma estrutura jurídica para que os gestores públicos e aqueles que instruem o procedimento processual penal, para que eles possam realmente executar a persecução penal. Então, sob esse enfoque, a gente imagina que a estrutura de leis ainda é deficiente e o nosso trabalho, o livro que a gente publicou recentemente, fruto da nossa última pesquisa, ele trata desse assunto e ele traz como ícone, como ponto central de uma estrutura legislativa, de uma estrutura de leis para isso, a Convenção de Budapeste contra o Cibercrime, que ocorreu em 2001. Ali sim ele traz os acordos internacionais... O Brasil é signatário dessa convenção? Não. Infelizmente, desde 2001, o Brasil ainda não aderiu a esse pacto. Tem 12 anos que existe essa convenção. Exatamente. E até hoje ele não aderiu. E bastava que o Ministério das Relações Exteriores fizesse uma estrutura ao qual o país pudesse ser um pactuante dessa convenção, que toda uma estrutura legislativa começaria a se amoldar. Na prática, o que mudaria se o Brasil fosse signatário dessa convenção no mundo das leis? A lei penal diz que a estrutura dos acordos internacionais é imediatamente aplicado, a partir do momento que o Congresso sanciona esse tipo de acordo internacional. A partir daí, com a pouca estrutura que nós temos, demandaria em seguida a estruturação de uma lei especial que seguisse toda a rotina procedimental e a rotina penal que essa Convenção de Budapeste orienta os países. Porque o crime cibernético, por ser extremamente complexo, via de regra, ele é de estrutura nacional e internacional. Então o combate tem que ser através de convênios. Nós estamos falando na criação de uma nova jurisdição, a jurisdição cibernética. Ela vai ter que ocorrer. Em algum momento o Estado tem que se deparar com esse problema. A lei hoje que tem sido mais comentada é a Lei 12.737 de 2012, na verdade que entrou em vigor a partir de 2 de abril de 2013, que é a chamada Lei Carolina Dickmann, né? Porque foi necessário que uma celebridade tivesse uma invasão de privacidade, uma série de constrangimentos relacionados a isso, para que se aprovasse essa lei. O que tem de furo nessa lei, na sua opinião? Bom, lamentavelmente, essa reforma da lei penal, ela veio mais uma vez diante de um escândalo social que ocorreu no país e politicamente foi feita uma mudança na lei penal. Foi uma reforma oportunista? Foi uma reforma oportunista politicamente falando, porque no ano de 2001 já foram feitas, em decorrência de alguns escândalos que ocorreram, de servidores federais terem deixado ocorrer vazamento de informações, foi feita a mudança da lei penal e introduzido o artigo 313A, 313B,
o artigo 153, que já trazia essa combinação aos servidores públicos que fossem negligentes com as informações ou de má fé mesmo vazassem informações mudando dados na estrutura de arquivos do governo. Mas faltava uma lei que protegesse o cidadão, é mais ou menos isso? Uma coisa mais... E agora, mais uma vez, diante do escândalo da divulgação das fotos da Carolina Dickmann, o Congresso Nacional, mais uma vez, de uma forma oportunista, ele edita, ele estrutura e consegue a sanção presidencial de um tipo penal que, obviamente, vem para colaborar com toda essa estrutura necessária, mas ainda não é o adequado. O que tem que você detecta como furado na lei? O que falta ali? A partir do momento que esse tipo penal ele não se baseou num estudo epistemológico do que é o crime, ele não consegue dimensionar o elemento do tipo penal. Então, a doutrina penal, ela é clara, não se pode usar analogia. Não se pode usar analogia. O tipo penal é claro, a imputação penal tem que ser clara, porque senão é atípica. Doutor Piquet, essa situação, vocês vivenciam isso lá na delegacia, essa dificuldade a lei não ser muito clara e você não ter como encaixar as coisas, encaixar o tipo de crime dentro da lei? Como é que você vê essa colocação do Darós? A colocação dele foi perfeita, eu comungo com a opinião dele e vou fazer até alguns comentários, acrescer alguns adendos. O primeiro dispositivo dessa lei fala de invasão de dispositivo informático. Ele coloca, para a conduta ser considerado um ilícito penal, a transposição de algum dispositivo de segurança. Dispositivo de segurança é qualquer meio de senha. Ou seja, você fica limitado a comprovar que houve essa violação de dispositivo, a pessoa tem que ter senha, a pessoa não pode ter compartilhado senha. Então, como o Darós com certeza é mais habilitado por causa do estudo técnico que ele fez em relação até à escritura, a escrita do livro, ele pode justificar essa colheita de prova como é difícil a gente fazer, porque tem horas que os elementos se perdem, os indícios não tem como ser mapeados. Então existe uma insegurança para o judiciário fazer a condenação da forma que a lei processual penal exige. Ou seja, o delegado acaba ficando preso na hora de indiciar um elemento, vai para a analogia, como o Darós falou, e isso gera lá na ponta, na hora do judiciário avaliar, gera um problema para o juiz. Exatamente. Fazendo É arriscado haver uma enxurrada de impunibilidade nessa área. De impunibilidade e até de condenações que não são devidas. Tem os dois lados da moeda. Eu sempre costumo fazer analogia para as pessoas poderem entender. O fato de você deixar sua porta de casa aberta e alguém entrar na sua casa não seria uma violação de domicílio? Por que você precisa botar senha para uma pessoa ter contato com você para ser considerado crime? Eu entendo que existe uma balança, de um lado, entre a intimidade, né, que tem que ser preservada, e a exposição. Então isso deve ser muito bem balanceado e, como bem colocou o Dr. Darós, deve haver uma regulamentação desde da parte dos provedores, regulamentos administrativos com agências, inclusive agências reguladoras, para depois se amadurecer e fazer a construção dos tipos penais. Porque, como sabemos, o direito penal é o último direito a ser lançado mão, porque é um direito que restringe a liberdade. Então, primeiro vamos buscar outros ramos do direito para satisfazer os anseios sociais e a evolução da sociedade. O legislador está com dificuldade de conhecimento na hora de fazer essas leis, Darós? Eu acredito que na realidade seja só uma questão política. Na realidade, o Congresso Nacional ainda não tomou uma posição e hoje é muito claro que está havendo um rompimento entre a legitimidade dos nossos representantes com o mandato que eles desempenham. Então, a crítica não pode ser direcionada ao mens legens, porque o mens legens faz a lei perfeita, contanto que ela tenha a representatividade do povo.
A partir do momento que esse elo é rompido, que um preceito de lei é feito exclusivamente por causa de um escândalo, para resolver problemas momentâneos, ele se afasta, ele rompe esse pacto de legitimidade. E aí sim, eu estava falando do caráter epistemológico, do estudo do tipo penal. É esse estudo do tipo que vai definir o que é o elemento do tipo. O artigo 154A, que trouxe agora a invasão de dispositivo informática, como o Dr. Leandro bem citou, ele já começa a criar algumas dificuldades que vai gerar impunidade lá na frente. Por exemplo, eu costumo usar alguns exemplos metafóricos, né? No caso do furto, como o Dr. Leandro bem citou, o que é uma vigilância mínima? É a porta estar aberta ou fechada? O cidadão tendo um computador, ele já vem com a configuração mínima de segurança. Esse tipo penal vai definir o que é segurança necessária? O que é dispositivo seguro? Vamos ver isso no próximo bloco, porque a gente precisa fazer um intervalo. Porque no próximo bloco a gente vai exatamente discutir os tipos mais comuns de crimes, né? E como as pessoas podem fazer para se prevenir dentro daquilo que o mundo das leis hoje permite. Beleza? Então nós estamos aqui com duas autoridades na área de crimes eletrônicos, o Dr. Leandro Piquet, que é delegado de polícia, e o Roberto Antônio Darós Malaquias, que é um estudioso, um cientista dessa área. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. O pagamento de precatórios ficou muito mais rápido. A Central de Precatórios do Tribunal de Justiça do Espírito Santo trabalha de maneira eficiente e agiliza o pagamento de dívidas do Estado e dos municípios. Se você tem valores a receber do poder público ou alguma dúvida sobre o processo, a CEPRES está pronta para te atender. 3334-2711. Estamos de volta com o programa Justiça nas Ruas. Hoje nós estamos discutindo crime cibernético. Eu estou aqui com uma notícia interessante. Os Estados Unidos, que são signatários dessa convenção internacional que existe desde 2001, que já foi citada pelo Darós no primeiro bloco, tem aqui uma notícia, por exemplo, os Estados Unidos acusam 8 por crime cibernético de 15 milhões de dólares. Parece que essas questões muito ligadas a dinheiro, né, doutor Leandro, que parece que isso é a forma mais comum de se cometer crime eletrônico. Tem alguma novidade no mercado dos crimes eletrônicos hoje aqui no estado? Olha, assim como os meios de comunicação evoluem, a sociedade evolui, a prática de ilícitos também evolui. Então cabe ao Estado evoluir junto com ela. Um dos golpes mais recentes que a gente começou a identificar, já até indiciamos e pedimos a prisão de uma pessoa situada no estado de São Paulo, é exatamente a alteração de código de barras de boleto bancário. A pessoa, por diversos motivos, para fazer compras, pagar algum serviço ou até imprimir boletos em sites para prestação de serviços, inclusive públicos, né? Por ela ter recebido algum vírus ou algum código malicioso, ou então a própria empresa que fornece o boleto bancário para receber o pagamento fica acometida desse sistema, desse software malicioso, ele consegue transformar só o código de barras do boleto. O beneficiário no boleto é igual. Está escrito... Tudo escrito igual. O beneficiário é igual, a data de vencimento é igual, o valor é igual, o banco, tudo igual. Só que na hora que a pessoa vai efetuar o pagamento, ela não tem o costume de comparar os dados escritos no papel com os dados que se apresentam na tela do caixa. Então, ela faz o pagamento para um outro favorecido e só vem descobrir que realmente não efetuou esse pagamento um mês depois, quando chega uma segunda cobrança ou quando não recebe o produto. Isso varia. O caixa do banco também, mas às vezes a pessoa faz pagamento no caixa eletrônico, né? A maioria das vezes no caixa eletrônico. Quando faz no sistema manual, que é com o caixa sempre avisa e alerta.
ele relata... Ele já está atento a isso. Ele relata, porque esse é o procedimento de segurança do banco. Mas no caixa eletrônico, onde o pagamento é rápido e até incentivada essa rapidez, essa imediatidade, então as pessoas não verificam os dados. Então o procedimento correto é conferir os dados que aparecem na tela e possivelmente impressos também no recibo, não é isso? Com aquilo que está no boleto. Parece até uma coisa simples, né? E até, vamos dizer, boba de se falar, mas quando alguém pergunta numa tela de banco, você é você, seu CPF é esse CPF, o favorecido é fulano de tal, é uma coisa simples, é boba. Mas, se não houver essa conferência, pode ter essa prática de ilícito, como outros erros materiais da própria emissão do boleto, sem qualquer dolo, sem qualquer motivo de subtração de recursos financeiros. Vocês estão envolvendo também uma demanda grande relacionada a empresas que fazem recrutamento de pessoas pela internet também, de marketing. Existe esse sistema de marketing que é distribuído em diversos setores e cada setor há uma distribuição em cadeia, que muitos já denominam de pirâmide. Inclusive, tive conhecimento, mas não pude ler o teor da decisão de semana passada, suspendendo a prestação desse serviço, onde que, de acordo com a política da empresa, conforme a pessoa vai prestando o serviço, enviando os e-mails, mantendo contatos, não sei, fazendo algum trabalho com a mala direta, ela vai gerando alguns créditos que são produzidos por essa empresa. Esses créditos entram numa fórmula, numa sistemática e uma forma de contabilidade que ele é convertido em recursos financeiros, em moeda real, que essa pessoa ela retira nos caixas bancários. Esse furto que está acontecendo, que é um furto mediante fraude, porque existe uma fraude ao sistema de segurança que protege, que distribui esses créditos virtuais, né? E ele tem essa subtração desse crédito, não é do recurso financeiro, não é dessa moeda que a gente conhece, é um crédito específico da empresa. E, na maioria das vezes, essas empresas estão situadas fora do Brasil. Esse é um problema sério, né? Problema sério que eu queria até, desculpa, eu sei que o tema é bom, mas a gente vai acabar ficando... Não, mas vamos fazer outro programa. Doutor Roberto aqui, porque pode Roberto falar melhor. Falando exatamente desse problema, é um mundo sem fronteira, né, Roberto? Com certeza. Certamente que eu acho que é um momento oportuno a gente levar à população entendimentos que é bem menos complexo do que se imagina. A população tem que entender que nós estamos vivendo um novo paradigma da sociedade mundial, que é o acesso rápido e gratuito às informações. Esse novo paradigma de mudança. Então, está havendo uma completa migração de todas as atividades da sociedade humana, da sociedade tradicional para a sociedade cibernética. Então, de uma forma metafórica de falar, toda nova atividade demanda nova estrutura. Então a população tem que saber, por exemplo, que quando ela tem um equipamento de informática em casa, ela se propõe, por exemplo, a só brincar em jogos stand-alone, só a máquina, é uma coisa, ela está segura. A partir do momento que ela se conectar em rede, ela já está sujeita às suscetibilidades do crime. Então olha só, vejamos bem. Eu gosto sempre de usar exemplos bem metafóricos para a população entender. Se hoje um grande evento é organizado na praia de Camburi, com 100 mil pessoas, de estudantes, de católicos, de protestantes... Qualquer semelhança não é coincidência. Sim, né? Qualquer público. O Estado, imediatamente, tem que providenciar uma estrutura, porque vai para ali a população, os manifestantes e toda uma estrutura criminosa. O criminoso não vai ficar longe, ele vai ficar onde a população está, que é ali que ele obtém os recursos ilícitos que ele quer. Na atividade de informática é a mesma coisa. Se a sociedade migra para dentro de uma nova sociedade, uma nova estrutura, deve haver uma estrutura. Se existe uma floresta e foi aberta a partir desse momento uma rodovia, essa rodovia precisa de pavimentação. E atrás da pavimentação vem os vendedores ambulantes, as estruturas de serviços e também os criminosos. A atividade de informática é a mesma. E a gente vai esbarrar no mesmo problema que o doutor Leandro Piquet puxou aqui, que é o problema da não fronteira, né?
Parece que o Estado está dormindo em relação a isso. Exatamente. Enquanto o ícone do momento são os acordos internacionais. A partir do momento que o Brasil... Hoje, quem está à frente em toda essa estrutura é o Conselho da Europa, os países do Conselho que aderiram ao Conselho da Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde 2000, eles têm uma lei que diz que todo documento cibernético é válido, excesso aqueles relativos a direitos hereditários. Então ele está, desde 2000, que ele já toma medidas de tentar estruturar toda uma persecução penal coesa, forte, para que possibilite o quê? Que a sociedade cibernética cresça dentro de moldes adequados. Então, eu gostaria de trazer, inclusive, a pesquisa científica, ela tem que estar ao lado do legislador, ela tem que estar ao lado da população. O cidadão, da sua parte, ele não pode pegar um equipamento de informática e achar que é um brinquedo. É uma estrutura na qual ele está migrando todas as atividades dele para a área cibernética. E a nossa pesquisa acadêmica, ela traz inclusive algum tipo de classificação, que deve estar muito familiarizado com o Dr. Leandro. Por exemplo, a nossa pesquisa classifica o crime cibernético em próprio e impróprio. Então o crime cibernético próprio é aquele que precisa do sistema de informática. A produção e disseminação de vírus, os golpes, a estrutura de disseminação de cavalos de Troia, toda uma estrutura para burlar, para persuadir, para cometer o ilícito. E o crime cibernético impróprio é aquele que usa o computador só como uma ferramenta, um instrumento de cometer o crime. O cidadão tem que entender isso. A partir do momento que ele vai utilizar o equipamento para uma atividade de internet banking, ele tem que estar adequadamente seguro do que ele está fazendo, entrando em estruturas seguras, senão o risco é muito grande. Doutor Leandro, falando em risco, isso que o Darós está colocando, como é que o cidadão faz para se proteger mais desses crimes cibernéticos? Eu estou percebendo que, por exemplo, vocês na polícia enfrentam um problema sério com essa questão do mundo das leis, né? O atraso do Estado de se atualizar, de atualizar o mundo das leis. Mas é possível se prevenir, não é? Fazendo até um pouco uso da didática do Dr. Darós, eu costumo citar um exemplo do self-service. Né? Digamos que você chega no self-service, você não coloca seu celular, sua carteira na mesa e sai para servir seu prato. Da mesma forma, você não pode expor suas informações, expor seus dados em um ambiente onde o tráfego é intenso, embora você não consiga ver. No restaurante, você consegue ver quem passa do lado da mesa, mas na internet você não consegue ver quem trafega pelos seus dados. Então, você não pode entrar numa rede e expor seus dados, expor seus conteúdos ou divulgar determinados elementos que podem servir de base. O Facebook é um grande risco para isso? Olha, como é que você vê? Porque o Facebook virou moda, né? Claro. Convocam-se manifestações, claro. Marca encontro, marca jantar, turma marca ida para o futebol. Facebook hoje é moda. O Facebook... Exposição da família no Facebook. O Facebook e todos os sites de relacionamento têm um papel importantíssimo na sociedade mundial e que cada vez mais vai se mostrar importante e relevante. Só que tem que existir por parte do usuário a consciência da segurança. A segurança da informação, hoje em dia, deve ser parte do cotidiano, deve ser hábito de quem utiliza o computador, e ainda mais agora com os smartphones, a quantidade de dispositivos de comunicação são inúmeros, e cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua falha e cada um com o seu problema, e cada um propício a um tipo determinado de crime. Então, a sociedade tem que se acostumar com esse dispositivo, conhecer e se mostrar segura para um uso correto, para usar o dispositivo para dar destino para que ele foi criado, o destino correto, não ser alvo não ser mais uma vítima. Estava conversando com o Darós aqui, a gente estava até fazendo uma analogia, né, Darós, a questão no crime comum, no homicídio. Para o camarada ser condenado, você tem que dizer que fulano, em tal dia, tal horário, com a arma tal, atirou no ciclano e matou o ciclano. E no crime cibernético é possível você definir isso de forma tão clara? Atualmente é bastante difícil essa caracterização. A imputação penal ela tem que ser objetiva. Não se pode dizer que
10 indivíduos atiraram em 3 ou 4 pessoas. Tem que dizer que o indivíduo fulano, com a arma tal, atirou em determinada pessoa. A imputação tem que ser objetiva, porque o bem tutelado é a liberdade, é o maior bem que o ser humano possui. Então ele não pode simplesmente ser genérico. A investigação criminal ela não pode ser laboratório de testes. Ela tem que estar equipada. E isso é um passo político importante. Os gestores públicos têm que direcionar muitos recursos para a área de investigação. Eu espero, a médio prazo, ver estruturas de investigação na qual exista um patrulhamento, assim como a polícia militar ostensivamente patrulha as ruas, devem existir policiais qualificados patrulhando os sistemas. Patrulhas virtuais. Patrulhando os sistemas, porque eu estou para presenciar ou ler algum flagrante virtual que foi feito. Porque a estrutura não existe. O flagrante em si, no momento do crime, não. Na realidade, o que ocorre são algumas investigações que somam provas materiais e aí sim fazem mandados de busca e apreensão e qualificam provas o bastante para condenação. Agora, o flagrante em si no ato que está acontecendo é muito complicado. Falta uma estrutura técnica e o Espírito Santo é um dos pioneiros, né, nesse tipo de investigação. Com a pouca estrutura que tem, fez parte, por exemplo, a Lei 12.737, batizada indevidamente de Lei Carolina Dickmann, ela trouxe o tipo penal da invasão de sistemas de informática e a Lei 12.735, da mesma data, com a vacatio legis também de 120 dias, que começaram a vigorar agora, ela fala uma lei que foi completamente vetada, exceto o artigo 4º, possibilitando a criação de estruturas nos setores de informática. Ora, isso no Espírito Santo, por exemplo, já é tradicional, já há mais de 10 anos que tem toda essa estrutura. Então olha como o legislador traz uma estrutura pífia diante da nossa realidade. Nós precisamos de muito mais do que isso, de mais recursos, de mais estrutura. Deixa eu ver, doutor Leandro, como é que é feito um flagrante hoje de crime cibernético? No caso dos flagrantes de crime cibernético, a gente tem que observar algumas peculiaridades do tipo penal. Na hora do legislador prever determinados tipos de crime, ele prevê crimes que são considerados permanentes. O que são crimes permanentes? São crimes que se protraem no tempo. Um dos exemplos de crime permanente são os crimes relacionados à pedofilia, que estão previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, que é manter fotos, fazer vídeos, você ter esses dados eletrônicos que constituem uma fotografia. Então, se a pessoa estiver no seu telefone, no seu computador, com uma foto de um adolescente, de uma criança, em cena de pornografia, ela está cometendo crime sim, o crime é permanente e está em situação flagrancial. O policial pode invadir, entrar na sua casa e prender a pessoa, pegar o computador e fazer a apreensão. A grande dificuldade é saber se essa pessoa tem ou não tem, que é a questão de prova que o Dr. Roberto está trabalhando muito bem em seu livro. Como se vê, a questão do crime cibernético é uma questão complexa. É um crime nós não vamos conseguir complexo. esgotar o assunto aqui, mas nós queremos exatamente despertar a curiosidade das pessoas para debater esse tema. Vimos, por exemplo, que o Espírito Santo, pelo visto, saiu na frente, mesmo com todo o atraso que o Estado, né? A gente não fala o Estado do Espírito Santo, mas o Estado, a estrutura estatal tem em relação a tudo isso. O Espírito Santo, pelo jeito, saiu na frente, mas as leis, o mundo das leis ainda é bem caótico e tem deixado, precário, tem deixado polícia em dificuldade, tem deixado promotores, juízes em dificuldade na hora de punir esse tipo de crime. A gente está, infelizmente, chegando ao fim desse nosso bate-papo. Está parecendo um jogo bom, né? Passa muito rápido o tempo. Quero aproveitar para fazer uma promoção aqui, né? Muito obrigado, eu do agradeço. crime cibernético e prova, investigação criminal em busca da verdade. Já que os legisladores estão com dificuldade para definir definir leis. Tem aí nossas sugestões. Aqui tem sugestões? Pô, legal, então tá aí como sugestão. Crime cibernético e prova, investigação criminal em busca da verdade. Parece que tem o prefácio é feito pelo presidente do Tribunal de Justiça. Sim, né? Com apoio da OAB e do Tribunal de Justiça, a gente tem feito um trabalho de trazer novidades no sentido da persecução. Bacana, parabéns, Darós. Então nós tivemos hoje o nosso debate no Justiça nas Ruas, de crime cibernético. Tivemos aqui a contribuição muito preciosa do Roberto Antônio Darós Malaquias,
que é um estudioso, hoje é um cientista dessa área, né, procurando propor ideias para a discussão dessa questão dos crimes cibernéticos. E do outro lado, o Dr. Leandro Piquet, que é bem jovem, né, que já está mergulhado nessas questões. Bacana, é da sua geração, né, Leandro? Essa questão da informática, né? Sua geração, então seja bem-vindo ao mundo. A geração um pouquinho depois da minha. Tá certo. Dr. Leandro Piquet, que é da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos, né, que foi uma das primeiras delegacias do Brasil nessa área. Então nós estamos chegando ao final de mais um programa Justiça nas Ruas, através da TV Justiça do Espírito Santo, cidadania e transparência para você.